Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores e com as senhoras de um tema muito especial, a mais recente tese fixada em repercussão geral, vinculada ao direito criminal dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida, pessoal, que esse tema vai ser recorrente em provas de concurso por várias razões, seja porque é um tema que envolve muitos interesses, é um tema que envolve muitas polêmicas, é um tema que há muito é debatido na doutrina e na jurisprudência e, obviamente, como não poderia deixar de ser, se é uma tese, um tema cuja repercussão geral fora reconhecida, claro, indubitavelmente isso vai despencar em provas de primeira, segunda, terceira e quarta etapas a depender do concurso. Pessoal, o tema de fundo, a tese, ela não é absolutamente nova, em especial para quem acompanha a jurisprudência, os julgados, as notícias, ou que aqueles que também acompanham aqui o nosso canal e, em especial, o meu perfil no Instagram e no Facebook. Por quê? Porque semana passada eu já havia comentado e trazido que essa decisão já havia sido deliberada por maioria de votos. 9 ministros contra 2, restando minoritários e vencidos o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, indicando, portanto, o Supremo desde a semana anterior que seria constitucional o compartilhamento de informações sigilosas pela Receita Federal e pelo antigo COAF, hoje chamado de Unidade de Inteligência Financeira, respectivamente em suas informações constantes nos procedimentos administrativos fiscais ou mesmo nos relatórios de informação financeira. Particularmente, esse tema foi decidido depois de muito tempo. Só que na última semana eu disse, olha, foi reconhecida a repercussão geral, mas é preciso a gente aguardar um pouco mais, porque a redação da tese a ser fixada ainda não foi estabelecida. E é essa tese que eu venho comentar aqui com vocês hoje, porque foi definida conforme estabelecido na sessão realizada de ontem e ainda não publicada, mas já temos essa segurança. E tem alguns aspectos que eu queria comentar. Essa tese tem a particularidade, pessoal, de ser dividida em 2 pontos. Um primeiro atrelado a um aspecto, digamos assim, material, penal, processual, penal e constitucional. E o outro, o segundo aspecto, algo relacionado mais à parte formal, mas não menos importante. Essa segunda parte vou reservar um tempinho para destacar alguns detalhes sobre ela. Mas vamos fundamentalmente destacar nesse primeiro momento a tese o mais importante, digamos assim, em termos de teoria. O que é que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal ele se deparou com essa situação, precisava colocar uma pá de cal sobre a ideia de se seria possível compartilhar no bojo da persecução penal informações relevantes nesse cenário, mas que eram protegidas sob o crivo do sigilo bancário e do sigilo fiscal. É verdade que no âmbito dos procedimentos administrativos fiscais, o STF já havia indicado que a Receita Federal do Brasil, ela tem direito a esse acesso diretamente das instituições financeiras, sem a necessidade de ordem prévia judicial. Isso no âmbito da Receita Federal. A mesma lógica, pessoal, dentro da ótica da UIF ou do antigo COAF, já que envolvia indubitavelmente informações sigilosas protegidas pelo sigilo bancário e sigilo fiscal. Isso a gente não tinha dúvida, isso a gente já tinha definido no âmbito da Suprema Corte. Mas a dúvida que se punha era se a Receita e o antigo COAF, a Unidade de Inteligência Financeira, poderia compartilhar com os órgãos da persecução penal
informações que fossem totalmente do interesse dessa investigação criminal, dessa persecução penal. Imagine você da Receita Federal se depara com uma informação sigilosa, mas que denotasse uma potencial lavagem de capitais, denotasse um potencial sonegação de fiscal, crimes estabelecidos no ordenamento jurídico. Seria viável compartilhar as informações sigilosas com o Ministério Público e com a polícia? Perceba, doutor, perceba, doutora, para o STF é perfeitamente possível. Nesse caso, não haveria violação ao sigilo fiscal e bancário, não haveria violação sensível ao direito da intimidade. Pessoal, quando eu falo em compartilhamento com essas instituições, com o MP e com a polícia, é claro que eu estou falando compartilhamento independente de ordem judicial. E isso é possível. Mas, Pedro, não estaria havendo um rompimento à lógica do sigilo? Para o Supremo Tribunal Federal, não. Até porque, conforme foi fixado na tese, a obrigatoriedade por parte da polícia e do Ministério Público permanece de guardar o sigilo. É por isso que o Supremo fala que não há uma violação ao sigilo das informações fiscais e bancárias, mas uma simples transferência desse sigilo. Quando a Receita e a Unidade de Inteligência Financeira repassam ou compartilham essas informações com o MPI ou com a polícia, essas instituições da persecução penal, elas permanecem obrigatoriamente vinculadas ao dever de guardar sigilo, utilizando tais informações exclusivamente no interesse da persecução penal, que em última análise seria o interesse público. Bacana? Então essa é a essência da informação da tese que vai despencar em prova de concurso. Beleza? Você já assimilando isso, a gente resolve 80% a 85% do problema. Pedro, como assim? Você diz que eu acabei de assimilar a tese e ainda fala que eu tenho 20%, 15% de problema a ser resolvido? É porque, pessoal, vocês precisam se lembrar que essa repercussão geral, essa tese específica, ela foi dividida em duas partes. E nós temos a segunda, que à primeira vista, ela não traz maiores problemas, mas tem alguns aspectos, conforme eu havia dito, que a gente precisa analisar aqui. Presta atenção que a segunda parte, eu só vou ler a segunda parte da tese, que é mais curtinha. Diz assim: o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, e pela Receita Federal do Brasil referente ao item anterior, justamente aquilo que a gente já tinha falado dos relatórios de inteligência financeira, dos RIFs e do PAF, Procedimento Administrativo Fiscal, deve ser feita unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. O que é que está aqui por trás, pessoal? Lembrando, o compartilhamento dessas informações dispensa autorização judicial prévia. Bacana, tranquilo. Só que tem uma filigrana. Não é de qualquer forma que esse compartilhamento ele pode ser feito. Até porque, conforme eu já havia dito aos senhores e às senhoras, a gente vai compartilhar essas informações. Essas informações, elas ostentam um grau de sigilo constitucionalmente tutelado e protegido, e apesar do compartilhamento, o sigilo permanece. Agora compartilhado com a Receita, a UIF e eventualmente a polícia e o Ministério Público. Bacana? Só que para ter esse controle é preciso de organização, disse o Supremo. Então, pessoal, não pode esse compartilhamento de informações se dar informalmente. Às vezes a gente quer tomar um cuidado de acelerar muito o trâmite das investigações. Há claramente, sobretudo em grandes operações,
uma atuação concertada de fiscais da Receita, membros do Ministério Público, agentes e delegados de polícia, enfim, e há muita troca de informação, às vezes informalmente, via WhatsApp, via e-mail, via sistemas e aplicativos de compartilhamento de dados e de informações, só que o Supremo Tribunal Federal disse que não. É preciso respeitar a forma até para permitir, vislumbrando um caminho fixo e oficial de comunicação e de compartilhamento, facilitando, diante dessa cadeia estruturada formal e oficial, a verificação de excessos, de desvios, de uso abusivo desses compartilhamentos, enfim. E por que eu estou destacando isso? Porque o pano de fundo de toda essa celeuma, que já é bastante antiga, mas indubitavelmente foi nesse segundo semestre de 2019, o caso envolvendo o atual senador da República e filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Não estou fazendo juízo de valor e tampouco juízo político, que não é a minha função aqui. Mas é só para a gente entender por quê. Porque a defesa, você pode, que está mais ligado no noticiário, pode imaginar, eita, e o senador está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela prática ou suposta prática de rachadinhas e outros desvios também, outros comportamentos supostamente criminosos, lavagem de capitais, sonegação, dentre outras situações. Mas perceba que a investigação tocada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se valeu de informações compartilhadas em relatórios de informação financeira do antigo COAF, atual Unidade de Informação Financeira, de Inteligência Financeira, o IFE. E aí a gente tem nesse cenário a seguinte ideia: olha, é constitucional esse compartilhamento, já decidiu o Supremo Tribunal Federal por ampla maioria de 9-2. Só que nesse caso aqui que eu estou analisando, os compartilhamentos se deram prioritariamente através de e-mail. A prevalecer o entendimento fixado em repercussão geral, é plenamente factível que a defesa do senador requeira a nulidade das provas e impeça a utilização dessa prova supostamente ilícita no caso específico. Então já fica esperto aí e aproveita esse exemplo não para polemizar politicamente, não para confrontar politicamente, nem para trocar farpas dizendo esse é feio, esse é bonito, eu gosto mais do azul ou gosto mais do vermelho. Mas aproveita esse exemplo para lembrar que é constitucional o compartilhamento, mas esse compartilhamento ele precisa ter destinatário certificado claro. Eu vou, Receita, encaminhar para a autoridade X, dentro do procedimento X, Y, através do ofício Z, comunicação formal, certa e indubitável. Não dá para ficar compartilhando informação, mesmo que eu seja brother, amigo, muito próximo do agente da polícia, do delegado ou mesmo do Ministério Público, mandando para ele via e-mail particular ou mesmo e-mail institucional, telefone, aplicativo, mensagem, SMS, pouco importa. O caminho deve ser formal, comunicação formal e oficial, preferencialmente via ofício, registrando e certificando o intento, a data e o destinatário das mensagens. Beleza, pessoal? Esse é um tema muito quente, muito interessante, extremamente recente, polêmico, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai despencar em concurso público. Espero que tenha dado ou colocado um pouco mais de luz para os senhores e para as senhoras. Se você gostou, dá o joinha aqui embaixo no canal. Se você não segue o canal, se inscreve nesse danado, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Acabei de chegar de uma audiência, de uma operação da Polícia Federal, não utilizamos aqui nem compartilhamento de informações da Receita Federal, nem do antigo COAF, mas uma operação da Polícia Federal bastante intensa, envolvendo organizações criminosas. São quase 3 minutos para as 8 horas, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, 3 minutos para as 8 horas da noite. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!